Então, finalizar este mês a série de estudos falando um pouquinho sobre uma prática muito especial, muito importante, que muitas vezes não se é dado o devido valor, a devida prática, mas assim deveria ser feito, que é a prática espiritual do jejum. E a palavra bíblica que eu trago para você, se você quiser abrir comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Palavra de Jesus Cristo a respeito do jejum, ensino de Jesus a respeito do jejum, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16. A minha versão bíblica, NVI, talvez difira um pouco da sua, mas você vai perceber que é o mesmo texto. Assim nos diz o Senhor: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o seu cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Este texto bíblico de Mateus 6, que eu li apenas uma parte, mas esse texto aqui ele está encerrando uma série de falas de Jesus sobre a importância de 3 práticas da verdadeira religião. A Bíblia nos ensina, e já era um costume do judeu, e o Novo Testamento, o cristianismo, traz isso de 3 práticas de quem é verdadeiramente um cristão. A primeira prática é ajudar aos necessitados, dar esmolas àqueles que necessitam, ajudar com que eles melhorem a sua perspectiva de vida. Um verdadeiro religioso, um verdadeiro cristão, e aqui quando eu digo religioso, eu não digo de religiosidade, mas um verdadeiro religioso, ele ajuda aqueles que têm necessidade, ele ajuda aqueles que estão necessitados. A segunda prática, um verdadeiro religioso tem uma vida de oração, e nós ouvimos sobre isso na semana passada. O hábito da oração, o costume de orar. E por fim, o verdadeiro religioso, ele tem o hábito, o costume de fazer jejum. Uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus e se relaciona com Deus, ele tem o hábito, a prática na sua vida de jejum. Esses são 3 costumes que eram muito comuns no judaísmo, eles foram muito ressaltados por Jesus, e eles também eram uma prática muito comum no cristianismo primitivo, que são os primeiros cristãos. Mas e nos dias de hoje? Como será que está essa prática do jejum? No dia de hoje, como será que a igreja está praticando esses 3 princípios? Eu diria que a oração é algo muito comum, que não apenas os cristãos, mas pessoas que não são cristãos, que não se consideram cristãos, também têm o hábito de orar. Algumas pesquisas feitas no Brasil indicam que daquelas pessoas que se consideram não cristãs, 50% delas têm o hábito de orar a Deus. E 35% delas têm o hábito de orar diariamente a Deus, mesmo não se considerando de nenhuma igreja. Então a oração, ela é algo muito normal. E nós que somos cristãos, ela acaba sendo algo normal. Nós oramos, nós buscamos a Deus com alguma regularidade. Alguns têm o costume de diariamente orar antes das refeições, antes de dormir. Outros têm o costume, melhor ainda, de orar durante o dia em algum momento. E à medida que a gente ora, quanto mais nós falamos com Deus, mais nós queremos conversar. E quando a gente menos percebe, a gente está conversando no carro, está conversando enquanto está sentado, pensando, está falando com Deus. Se torna um hábito, uma prática. Se nós olharmos para a segunda prática, que é de ajudar aos necessitados, nós podemos dizer que de uma certa forma, ainda há sim, dentro da igreja cristã, esse cuidado. Nem tão de perto com a oração, isso temos que concordar. A gente ora muito mais do que ajuda as pessoas.
Mas nós ajudamos, a nossa comunidade tem a missão diaconal, que ajuda os necessitados, e se nós olharmos aí as igrejas cristãs, muitas delas têm iniciativas de ajuda social para aqueles que necessitam, procuram de alguma maneira ajudar as pessoas, não apenas com alimento, mas com alguma outra possibilidade de melhorar e progredir a sua vida. Mas agora no tema que nós estamos falando, e no jejum, essa prática que era costume para os judeus, que era costume para os cristãos primitivos, tem se desaparecido da igreja. E talvez o fato do jejum estar se desaparecendo, estar sumindo, estar cada vez mais embaixo das igrejas, provavelmente isso contribui para o detrimento da igreja cristã nos dias de hoje. E eu quero entender e quero trazer com vocês o porquê a falta de jejum, ela diminui a qualidade de uma igreja. Primeiro eu quero falar o que é o jejum, afinal de contas. Jejum é uma palavra que vem do grego nesteia, que significa abstenção de alimentos. Jejuar é literalmente se abster de alimentos, de qualquer tipo de coisa que possa, comida, bebida que possa te alimentar. E essa palavra grega, ela pode ser derivada para duas outras ramificações. Pode ser o jejum por falta, por uma necessidade, por não ter como comer, a pessoa que passa fome por não ter alimento, e ela também pode ser usada como aquela pessoa que não come por uma questão espiritual, por uma questão religiosa. Então, quando a pessoa deixa de comer, ela está em jejum. Quando nós entramos como ministros da ISLB, a gente faz uma série de provas, e uma das etapas dessa prova é fazer exames médicos. Então, quando a gente vai num dos determinados momentos, a gente vai para lá, e aí nos é dito, tal dia, o seu grupo, né, na minha época eram uns 8, 9, vai até o hospital para fazer vários exames. E nós fomos no hospital, e era um hospital em Porto Alegre, né, não era um hospital na verdade, era um laboratório em Porto Alegre, que era bem num shopping da cidade. E chegando lá, nós esperamos um pouquinho, porque uma das pessoas daquele grupo não dormiram ali em São Leopoldo, onde nós dormimos, né? Então nós fomos de trem até o hospital e esperamos, porque ela estava vindo de ônibus da cidade dela, e ela ia chegar às 8 horas da manhã lá onde a gente estava. Então estava todo mundo em jejum, às 8 horas da manhã, já ali, não lembro quantas horas que a gente tinha que estar, se era 8 ou 10 horas, mas já estava todo mundo a noite inteira sem comer, e fomos fazer os exames. Chegamos lá, fizemos vários exames mesmo, de tudo que é coisa. E quando chegou a vez dessa pessoa, o médico falou para ela, você está em jejum? Ela faz para todo mundo, né? Está em jejum? Ela falou, tô. Então tá. Daí ela falou assim, eu só na parada de ônibus, eu tomei um suquinho de uva, mas é integral, bem natural, não é nada demais assim. Ainda cuidei para não ter nenhum tipo de conservante, um bem natural. Aí o médico olhou para ela e falou, que hora foi isso? Ela falou, foi lá por volta da madrugada, 3, 4 horas. Aí o médico olhou para ela e falou assim, então você só vai poder fazer o teu exame ao meio-dia. Resultado, nós todos estávamos prontos às 10 horas, mas como somos parceiros e não queríamos deixar uma menina sozinha em Porto Alegre para voltar a São Leopoldo, tivemos que esperar ela. 4 horas. Porque 10 horas estávamos prontos. Meio-dia ela foi fazer o exame. Até ela terminar já era 2 horas. E naturalmente ela queria comer depois disso. E nós tivemos que esperar. Por quê? Porque o médico falou, você tem que estar em jejum. Pode tomar suco de uva? Não pode. Pode comer qualquer coisinha, um pãozinho de queijo, leve, suave? Pode? Não pode. Pode chupar uma balinha? Não pode. Porque quando o médico fala jejum, a condição que nós temos que estar é de não comer nada. Isso é o jejum. Jejum é não se alimentar. Claro que para o exame médico tem esse período de 8 a 10 horas, exatamente por isso os exames são de manhã para a pessoa poder descansar, né? Para ela poder resistir a essa questão. Mas milhares de anos antes da medicina saber que ela podia tirar o sangue das pessoas,
milhares de anos antes da medicina, saber que podia estudar o sangue, e milhares de anos antes da medicina saber que quando ela estudava um sangue em jejum, o sangue vinha mais puro no corpo, o cristão e o judeu já tinham um hábito espiritual de jejuar. Por que eu trago isso? Porque quando nós falamos em jejum, queridos, nós falamos em nos abster de alimentos. E a medicina entendeu isso e por isso ela usa uma expressão que é da Bíblia. A medicina ela pegou essa palavra da Bíblia para dizer para as pessoas, olha, você tem que estar em jejum, não pode comer nada. E eu trago essa explicação por quê? Porque eu queria falar um pouquinho o que não é jejum. Porque as pessoas inventam muitas coisas que não são jejum. Eu já ouvi várias pessoas falarem assim, olha Israel, eu estou em jejum de Coca-Cola. Eu tomo muita Coca-Cola, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola. Vou fazer um jejum de carne vermelha. Vou fazer um jejum de bebida alcoólica. E as pessoas vão inventando alguns jejuns, estou em jejum de algum tipo de alimento. Mas deixa eu te perguntar, quando você faz um jejum de Coca-Cola, você toma suco? Toma, né? E suco é alimento? É alimento. Então não existe jejum de Coca-Cola, não existe jejum de carne vermelha, não existe jejum de qualquer outra coisa no individual, porque jejum é abstenção de alimentos, é não comer nenhum tipo de alimento. Então quando nós falamos, vou fazer jejum de alguma coisa, porque eu quero ver se eu consigo controlar, jejum de café, né, jejum de chimarrão, né, que os mais guerreiros conseguem fazer, quando eu fazer jejum de uma coisa única, isso não é jejum. Mas tem outras pessoas que falam assim, Israel, vou fazer jejum de redes sociais, vou fazer jejum de celular, vou fazer jejum de televisão. Existe uma expressão mais errada do que jejum para essa prática? Eu acho que não. Porque ninguém come rede social. Rede social não é alimento. Não tem como se abster de um alimento de algo que não é alimento. Então não existe jejum de rede social, não existe jejum de celular, não existe jejum de televisão. Nós poderíamos chamar isso com outros nomes. Nós poderíamos dizer que isso aí é jejum onde você... Aliás, jejum não, nós podíamos dizer que isso é uma abstenção, nós podíamos dizer que isso é um propósito, nós podíamos dizer que isso é uma prática. Olha, eu estou com um propósito, eu não vou mais ver celular, vou me abster de ver televisão. Ótimo, é bom, não é ruim, é bom fazer isso. Aliás, é tão bom fazer isso que se você fizesse uma abstenção de rede social, você ia ter mais tempo para ler a Bíblia e orar. Você ia ter mais tempo para sentar com a sua família e conversar, você ia ter mais tempo para praticar atividades físicas e ter lazer verdadeiramente produtivo. Então não é ruim, mas não é jejum. Abster-se de rede social não é uma prática que nós podemos chamar de jejum. É bom, mas não é o tema que estamos falando aqui. Quando nós falamos em jejum, nós falamos em abster de alimentos. Algumas pessoas também perguntam, Israel, e água eu posso tomar enquanto estou em jejum? Aí eu pergunto para você, quando você vai fazer exame de sangue, você pode tomar água? Exceto de um ou outro tipo de exame de sangue, que não sei se tem, mas a maioria você pode tomar uma aguinha. Você pode tomar água, porque a água hidrata, ela não alimenta. Então, a não ser que seja algo muito específico, que o médico diga que não, mas a maioria dos exames de sangue você pode tomar uma água, sem nada dentro. Não é água com folha que vira chá, não é chimarrão, água nós podemos. E no jejum, quando nós fazemos o jejum, nós também podemos, e é importante inclusive, nos hidratarmos neste momento. Porque faz parte do nosso organismo, nós somos feitos de água, então nós precisamos de água. Então isso não tem problema. Eu trago tudo isso de uma maneira inicial, não que eu esteja bem no início da pregação, mas de um primeiro momento da pregação, para que nós possamos entender o que é o jejum, a palavra jejum. A palavra jejum é abster-se de alimentos. E entendendo isso, eu queria trazer então um pouco o que é o jejum espiritual. E o jejum espiritual é algo que nós fazemos para, em primeiro lugar, enfraquecer a nossa carne, por isso nós nos abstemos de alimento,
mas também com o objetivo de vivificar o meu espírito. Não é só não comer. Eu me abstenho de alimentos, mas eu intensifico a minha busca por Deus através da leitura bíblica e através da oração. Quando eu faço jejum, eu tenho esse desejo de enfraquecer a minha carne para crescer em Deus, para conhecer mais a Deus, para aprofundar a minha intimidade com Deus. E esse é o propósito do jejum. Nós não fazemos jejum, queridos, para conseguir algo em troca. Quando nós fazemos, vou fazer jejum porque tem alguma pessoa doente. Vou fazer jejum porque eu quero que o meu marido, minha esposa, o meu filho comece a igreja. Vou fazer jejum para ver se eu consigo aquele emprego. Não é esse o objetivo do jejum. Se fosse isso, o jejum seria uma penitência. Algo que eu faço, que eu pago para receber algo em troca de Deus. Não é isso o jejum. Se você faz jejum pensando em receber algo em troca, então você está fazendo fora de uma visão daquilo que a palavra de Deus espera para nós sobre jejum. Porque o que é o jejum, afinal de contas? O jejum é uma prática que nós nos abstemos de alimento, nós buscamos a Deus para nos tornarmos mais íntimos de Deus. Para sermos aperfeiçoados em Deus. Para termos uma sintonia maior com o Pai. Para conseguirmos entender melhor qual é a vontade do Pai. E aí, queridos, quando nós buscamos a Deus nessa intimidade, quando nós temos essa sintonia com Deus, nós nos tornamos também mais revestidos do poder de Deus. Nós nos tornamos mais revestidos da autoridade de Deus. E com essa autoridade, com esse poder de Deus, com essa intimidade com Deus, nós temos condições de orar por uma pessoa que nós queremos. Nós temos mais autoridade nessa oração. Quando nós vamos ter um evento na comunidade, vamos orar, quando nós temos a prática de jejum, nós temos mais autoridade para orar no mundo espiritual, para que as coisas possam realmente acontecer. Quando nós passamos por uma necessidade, nós temos mais autoridade da oração e nós temos uma visão melhor de Deus e de como Deus quer operar. E temos inclusive com essa nossa intimidade com Deus, a possibilidade de entender e ver com paz no coração que a resposta de Deus talvez não seja minha. E aí eu quero muito uma coisa, mas a minha intimidade com Deus vai fazer ver que Deus quer outra. E eu fico em paz nisso. Eu quero muito uma promoção, mas Deus tem outros planos para mim. Eu quero muito ser curado, ou que alguém seja curado, mas Deus tem outros planos. E a minha intimidade com Deus me faz enxergar a vida, mas os momentos, as circunstâncias da vida, também um pouco mais com o olhar de Deus. E é isso que a prática do jejum faz em nossas vidas. Nos reveste da autoridade de Deus para fazermos a obra de Deus, para fazermos a missão de Deus e nos faz enxergar um pouco mais a vida com o olhar de Deus. E quando nós buscamos, inclusive, o texto bíblico de Jesus nos diz que quando nós buscamos, nós temos a prática do jejum, nós somos revestidos de uma autoridade capaz de orar e libertar demônios de vida de pessoas. O texto de Mateus capítulo 17, 21, os discípulos estão orando por uma pessoa endemoniada, e aquela pessoa não é liberta. E aí Jesus Cristo, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nós estamos orando, mas os demônios não se submetem. E aí Jesus Cristo diz: olha, esta casta, essa representatividade forte, demoníaca que está sobre aquela pessoa, essa aí só sai com jejum e oração. O que Jesus está dizendo aqui, não é aos discípulos o seguinte: olha, saiam, façam ali um dia de jejum, orem e amanhã venham orar. Não é isso. De novo seria: eu estou fazendo algo para que aquela pessoa saia. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: queridos, você que tem a tua vida de oração diária, e você que tem a sua constância, a sua rotina de fazer jejum, você que busca, você que tem estado em intimidade com Deus, com oração e com jejum, quando aparecer uma situação assim, você vai ter autoridade, porque você está em intimidade com Deus, você tem esse poder de Deus para poder executar essa obra.
Não adiantaria nada os discípulos saírem dali, ficariam um dia em jejum, agora vai sair, não é isso. Mas, queridos, ele está dizendo assim, discípulos, se vocês, quando vocês tiverem o hábito de orar constantemente ao Pai, e de jejuar ao Pai, quando surgirem circunstâncias assim, o inimigo vai bater em retirada. Tanto é que Jesus, depois disso, pega e expulsa os demônios. Porque Jesus tinha esse hábito. Cristo tinha essa intimidade. Você vai dizer, mas Jesus não era Deus? Sim, ele era Deus, ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, como homem aqui na terra, ele orava diariamente a Deus, ele tinha hábito de jejum, e a Bíblia nos ensina isso. Jesus, ele tinha essa autoridade, porque ele tinha essa intimidade com o Pai. Ele e o Pai eram um, mas ele também nos chama para ser um com o Pai, para termos essa intimidade, para termos esse poder que vem de Deus. Então, quando nós temos esse costume, nós somos mais fortes. E é por isso que eu disse, no início da mensagem, que a falta do hábito do jejum na igreja cristã é um dos motivos do detrimento da igreja cristã. É um dos motivos do enfraquecimento da igreja cristã. É um dos motivos de vermos cristãos se envolvendo com corrupção, cristãos se envolvendo com falcatruas, cristãos se envolvendo com melindres, cristãos se envolvendo com coisas erradas e dando um mau testemunho. Um dos motivos é o jejum, porque o jejum ele me leva a uma intimidade com Deus, e uma intimidade com Deus me impede de fazer o que é errado, porque eu quero fazer o que é a vontade de Deus, porque eu quero olhar para a vida com o olhar de Deus. Então o jejum ele nos leva a isso. E aí quero entrar na reta final falando, então quem pode fazer jejum, Israel? Quem está no momento certo? Como eu sei se eu já posso fazer jejum? Algumas pessoas pensam, eu sou muito novo nesse negócio de fé, de andar na igreja, ou talvez eu nem ando muito agora, então eu acho que para mim ainda não é, né, Israel? Porque eu ainda não estou neste momento, eu ainda não estou tão envolvido nas coisas como deveria estar para fazer jejum. Certo? Errado. Jesus Cristo, em Mateus 6, ele está pregando para pessoas que são recém-convertidas, ou pessoas que nem são convertidas, que nem entenderam o Evangelho ainda. Ele está no início do ministério dele, ele está no sermão do monte, onde as pessoas vinham curiosas ver quem era aquele homem. E para essas pessoas ele diz, olha, vocês precisam jejuar. Então não existe, eu já tenho um momento certo. Não, o momento certo é agora você pode jejuar. Hoje você pode jejuar, esse momento você pode jejuar. Talvez não hoje, né? Porque hoje é domingo, talvez você já está pensando no churrasquinho, naquela lasanha, né? Pode ser amanhã, mas é esse momento você já pode começar a pensar em jejum. Já pode começar a pensar qual é o momento certo. Algumas pessoas pensam, eu tenho servido tanto a Deus, Deus tem feito tantas coisas na minha vida, e através agora de mim você pode jejuar. Entenderam? Você já pode jejuar agora. Falou de novo ali, ó. Quando Deus quer, Ele confirma as coisas para nós. Algumas pessoas pensam, eu já estou maduro na fé, Deus tem feito coisas, eu estou tranquilo, eu acho que eu não preciso tanto, porque eu estou revestido de autoridade, eu já conheço bem a palavra de Deus, e a minha vida está bem correta. Acho que eu não preciso, posso dar um tempinho, né? Depois, mais para frente, quem sabe eu oro. Certo? Errado. Quer um exemplo disso? Antes do Sermão da Montanha, Mateus 4, o que Jesus Cristo faz? Jejum. Aliás, ele faz 40 dias de jejum, o que eu não recomendo a você fazer. Mas ele faz jejum. Ele é Deus. Ele é filho de Deus. Veio ao mundo com um propósito. Ele nunca pecou. Ele tinha autoridade. Antes do jejum, desceu o Senhor, abriu o céu e disse, tu és o meu filho amado. E o que ele faz? Jejum. Então isso nos ensina alguma coisa, né? Ninguém é tão cheio do Espírito ao ponto de não precisar jejuar. A verdade é que quem pode fazer jejum, Israel? Pode fazer jejum todos aqueles que querem conhecer mais de Deus, todos aqueles que querem ser mais íntimos de Deus, todos aqueles que querem conhecer os sonhos, os planos de Deus para a sua vida, todos aqueles que querem tirar o máximo proveito da sua vida e falar que a sua vida valeu a pena ser vivida, porque viveu dentro dos sonhos e planos de Deus. Se você quer isso, se você quer Deus dessa maneira, se você quer tirar o seu potencial, você pode, você deve, você é chamado a ter essa prática de jejum, de orar e buscar a Deus na sua vida.
Entendendo isso, vem uma outra pergunta muito corriqueira. Israel, como que eu faço jejum então? Como eu vou fazer jejum? Eu vou ficar um dia inteiro sem jejuar? Eu vou aguentar? Quais são as dúvidas que muitas vezes vêm na nossa cabeça? Primeira coisa, o básico você já entendeu. Jejum é deixar de se alimentar e buscar a Deus. Ok? Essa parte ficou clara. Você concordando ou não comigo, mas ficou clara, né? Jejuar é não se alimentar e buscar mais a Deus. Aí as pessoas perguntam, Zé, quanto tempo? Quando que eu faço isso? Algumas pessoas dizem, Israel, mas eu já oro e eu já leio a Bíblia. Como eu vou conseguir mais tempo na minha vida, que é corrida, para ler ainda mais? Porque você falou que tem que buscar com mais intensidade, ou seja, buscar mais do que o habitual. Como eu vou tirar na minha vida corrida um tempo para isso? Algumas pessoas têm uma pergunta importante também, que é dizer, Israel, eu tomo remédio e eu preciso comer antes do remédio, alguma coisinha. Ou eu tenho alguma condição de saúde que eu não posso ficar longos períodos sem comer. Então, como eu vou fazer jejum? Vou começar com o que nos diz Jesus Cristo. Primeira coisa para fazermos jejum, versículo 16 diz, quando você jejuar, primeira coisa importante, não mostrem uma aparência triste e hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu verdadeiramente digo que já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não percebam que você está jejuando. Primeira coisa, quando eu for jejuar, eu não tenho que mostrar que eu estou jejuando. Eu não tenho que falar que eu estou jejuando. Eu não tenho que gente, vocês estão vendo que eu estou meio pálido hoje? Estou me sentindo meio fraquinho hoje. É que eu estou jejuando, já faz 2 dias. Mas Deus tem falado muito comigo. Não é isso. Jesus fala, quem faz dessa maneira ganha a sua recompensa. Qual que é a recompensa dele? As pessoas ao redor ficam impressionadas. Nossa, 2 dias jejuando. Olha como ele está fraco. Nossa, esse cara deve ser uma pessoa muito espiritual. Beleza, é só isso que ele ganha. Não ganha autoridade muito espiritual. Jesus fala, está jejuando? Lava o rosto. Dá uma corada nesse rosto. Penteia teu cabelo. Não fica andando de moletom. Põe uma roupa normal. Apresente-se normal. Para as pessoas não perceberem que você está jejuando. Para as pessoas não chegarem para você e falar, você está doente, o que está acontecendo? Porque você está jejuando para Deus e não para as pessoas. Primeira coisa que nós temos que ressaltar nesse texto. Mas voltando então àquelas perguntas, quanto tempo Israel tem que fazer? Faça o tempo em que você entende que o seu corpo resiste. Eu, de modo geral, costumo dizer assim, janta e vai dormir. Não janta um boi. Algumas pessoas vou fazer jejum amanhã, vou comer um churrasco de noite. Aí vai ter um problema que você não vai dormir de noite. Aí também não adianta. Janta normal, vai dormir. No outro dia, não toma café, não toma café com leite, não toma suco, não toma nada, não toma Gatorade. Vai até o meio-dia. Não é tão difícil. Algumas pessoas já nem têm o costume de tomar café da manhã. Começa assim. Se você conseguir até 2, 3, 4 horas e comer uma barrinha de cereal lá depois disso, legal. Vai até onde o seu corpo aguenta. Vai tentando progredir até onde o seu corpo aguenta. Com o tempo você vai aumentando os dias. Lembra, é um exercício de fé. E assim como qualquer exercício, o objetivo de um exercício é o quê? Progredir constantemente. Você vai começar a fazer um Cooper, você não vai sair correndo 10 quilômetros. Talvez você já fique esbaforido com 500 metros, 1 quilômetro. Vai no seu ritmo e aumenta cada vez um pouquinho mais. O jejum é a mesma coisa. Comece com aquilo que você acha que aguenta e vai aumentando um pouquinho mais. Eu não quero ninguém, pessoal, ninguém amanhã ou terça-feira, chegando no Bethesda, passando mal, e os médicos me ligando, dizendo, Israel, tem alguém passando mal porque você proibiu ele de comer? Não quero ter que ir lá responder por isso. Então vai naquilo que você aguenta. Não desmaie por causa do jejum. Vai até onde você sente que há um limite no seu corpo.
Mas lembre, o limite não é a hora que a barriga vai doer. Porque quando você fala que não vai comer, na mesma hora você tem fome. É assim com o exame de sangue também. Você dorme toda noite às 10 horas, 8 horas da manhã, você está tranquilo sem comer. Mas no dia do exame de sangue dá uma fome lazarenta, porque, meu Deus, só porque eu sei que eu não posso comer. Então não é aquela, eu estou sentindo fome, é hora. Não, é a hora que o teu corpo começa a dizer, olha, você precisa, chegou ao teu limite. Então começa assim, e vai aumentando gradativamente. Então esse é o tempo que nós temos que fazer. Cada um vai medindo o seu tempo. Algumas pessoas pegam e falam, Israel, mas eu não tenho, como é que eu vou ler mais a Bíblia? Eu já leio todo dia, de manhã cedo, a Bíblia. Como é que eu vou ler mais a Bíblia? Eu não vou ter mais tempo. Você vai ter tempo. Sabe por quê? Porque você vai economizar tempo de comida. O tempo lá, meia hora, 40 minutos que você come uma comidinha, 1 hora, 2, depende de quantas refeições, são tempos que você tem para ler a Bíblia. E até é um bom exercício para você esquecer da fome naquela hora. Porque o seu organismo está acostumado a comer naqueles horários. Então, de manhã eu não vou tomar café, eu vou falar para minha esposa, olha, hoje eu não ajudo no café, você faz café para você, para as crianças, e eu vou ficar no quarto lendo a Bíblia orando. Faça isso. E aí você vai ter ali uma meia hora a mais do que o teu habitual para ler a Bíblia e orar e buscar a Deus. O fato de não comer automaticamente te aumenta o tempo. E além disso, se dedique. Veja os momentos do dia em que você, olha, deu mais 5 minutinhos, vou orar aqui. Está lá no seu serviço, deu a situação, os 5 minutinhos do café, vou orar aqui também. Vou ficar no meu cantinho e vou orar mais 5 minutos. Aproveite os tempos para buscar mais a Deus. Você vai ver que o tempo vai aparecer. Algumas pessoas também trazem essa outra questão que eu trouxe aqui, que, e eu que preciso tomar remédio? Como é que eu faço jejum? É possível fazer jejum? É possível. Você precisa tomar remédio e precisa comer, então coma o mínimo necessário. Não deixe de comer e tome o remédio sem comer. Não, come aquilo que você precisa. Não coma 2 pão com doce e nata, com operação daquele queijo cozido, que eu não sei falar o nome em cima, que é uma delícia. Coma lá umas bolachinhas, água e sal com margarina, aquilo que você precisa. A mesma situação para pessoas que têm um problema de saúde, que precisa comer com uma regularidade por questão de saúde. Coma o mínimo necessário. Coma aquilo que você precisa. E busque a Deus. Fortaleça-se na busca por Deus. Não deixe de buscar a Deus. Fazer jejum e não ler a Bíblia e orar, também não é um jejum espiritual. O objetivo do jejum é enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espírito. Nós nos abstemos por um tempo de alimento e buscamos com mais intensidade a Deus. Isso me reveste de autoridade, isso me reveste de poder, isso me reveste de compreensão dos sonhos e planos de Deus para a minha vida. E aí eu quero finalizar agora com o versículo 18 que nos diz, para que, aliás, a segunda parte do versículo 18, e o seu pai que te vê em secreto o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Por que que nós fazemos essa prática, esse exercício de fé? Para que nós possamos receber a recompensa de Deus, que possamos receber bênçãos dele na nossa vida, que possamos receber intimidade, autoridade, que possamos receber o galardão no reino dos céus. Então, queridos, eu te convido a pôr em prática esse exercício. Vai devagar, mas vai avante, que eu tenho certeza que a sua vida espiritual vai crescer muito mais. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Queremos ter uma